Imagine-se nas encostas geladas de uma montanha nevada. O vento implacável uiva como uma fera, rasgando o tecido fino do seu abrigo e roubando o pouco de calor que ainda lhe resta. O ar é extremamente rarefeito. Cada respiração parece uma luta e o vento rasga suas roupas com um aperto gelado. O céu acima é uma extensão infinita, de azul profundo, enquanto abaixo de você uma vasta e poderosa paisagem de neve e rocha despenca à distância. Seu coração dispara enquanto você respira fundo o ar gelado e rarefeito, sentindo o frio intenso penetrar até os ossos. Então você dá mais um passo e a montanha o desafia mais uma vez. Este é o Monte Denali, o pico mais alto da América do Norte. Com taxa de mortalidade de 9 mortes a cada 100 ascensões, Denali tem um recorde sombrio. Não é só a montanha mais alta da Terra da Liberdade, mas também a mais mortal, e conforme você avança, entende o motivo. Você não consegue se livrar da sensação de que essa montanha está viva, observando e esperando por um deslize. O cume parece estar impossivelmente distante, envolto em nuvens e mistério. Mas você continua avançando, movido pelo desejo de conquistar esse pico colossal, sabendo muito bem que cada passo pode ser o último. Venha conosco através de nevascas implacáveis, avalanches mortais, desaparecimentos misteriosos, expedições que deram errado e o pior desastre da história do Denali. Como sempre, aconselhamos a discrição do espectador. Desastres não ocorrem apenas nos picos das montanhas mais altas. Felizmente, Aura, patrocinadora do episódio de hoje, integra nossa equipe de busca e resgate. Você já pesquisou o seu nome no Google? Se você é como eu, já fez isso e o que encontra é assustador. Seus dados pessoais, como nome, e-mail e telefone, estão disponíveis para qualquer um comprar pelo preço certo. Você com certeza já recebeu ligações de spam antes. Fala sério, que irritante. De onde vieram suas informações? Da internet. É ótimo viver em um mundo incrível, onde você pode encontrar qualquer coisa que quiser em apenas alguns segundos, mas isso também é muito perturbador. Corretores de dados vendem suas informações para golpistas, spammers e qualquer outra pessoa que queira te atingir. Seu nome, e-mail, endereço, registros de saúde e parentes estão todos disponíveis por aí. Não só corretores de dados expõem nossas informações, mas também empresas em que confiamos. Recentemente, a AT&T revelou que mais de 73 milhões de registros de clientes, tanto atuais quanto antigos, foram divulgados na Dark Web. Eles sugerem usar senhas fortes, monitorar contas e considerar congelar ou ativar alertas de fraude nas agências de crédito. É por isso que eu tenho usado a Aura. A Aura identifica corretores que vendem meus dados e envia automaticamente pedidos de exclusão. Limpar minhas informações reduz o spam que recebo e me protege de hackers que poderiam usá-las para acessar minhas redes sociais, contas bancárias ou dados sensíveis. Bem, a Aura faz isso por mim. O melhor é que não preciso baixar vários apps só porque uma empresa falhou na segurança dos meus dados. Se meus dados tivessem sido vazados na vazamento de dados da AT&T, não me preocuparia, porque a Aura está sempre ativa, fazendo o trabalho difícil de me proteger. Não exponho minha família nem a mim a vazamentos de dados. E se você também não quiser, pode acessar https taxaaura.com e streame e experimentar suas primeiras 2 semanas de graça. Também está linkado abaixo na descrição. Imagine-se preso no topo de uma montanha durante uma nevasca a 19.600 pés de altitude. Em altitudes tão elevadas, cada respiração é uma batalha. A neve gira e cobre o mundo abaixo, enquanto o frio corrói cada centímetro do seu corpo. Mas a montanha não tem piedade, e a tempestade que te cerca não mostra sinal de trégua. Nessas condições, o que você faz? Esse foi o pesadelo de Zulkifli bin Yusuf. Zulkifli era um alpinista de 49 anos da Malásia e não era estranho à aventura. Ele era apaixonado por montanhismo e enfrentou,
alguns dos picos mais altos do mundo. Escalar o Denali era um sonho e desafio que testaria seus limites e o levaria ao ponto mais alto da América do Norte. Ao iniciar sua ascensão, ele sabia que o Denali era diferente de todas as montanhas que já enfrentou. Com 20.310 pés de altura, o Denali é conhecido por seu clima brutal, com temperaturas que podem chegar a menos 75 graus Fahrenheit e ventos que podem ultrapassar 150 milhas por hora. A posição única da montanha próxima ao Círculo Ártico causa diferenças climáticas drásticas, tornando-a uma das escaladas mais frias e perigosas da Terra. Zulkifli devia saber disso e se preparou bem. Ele integrava um grupo de 3 alpinistas que treinaram muito para a expedição. Mas será que foi o suficiente? A jornada começou bem. A subida iniciou tranquila, tudo ocorreu como planejado. Mas à medida que subiam mais alto, o tempo começou a mudar. As tempestades do Denali são famosas por sua ferocidade repentina, e esta não foi exceção. O que começou como uma leve queda de neve, rapidamente se transformou em uma verdadeira nevasca, com ventos atingindo velocidades capazes de derrubar um homem. A visibilidade caiu para quase zero e a temperatura despencou muito abaixo de zero. O grupo teve que decidir seguir ou buscar abrigo e esperar a tempestade passar. Sabendo dos riscos de continuar nessas condições, eles tomaram a decisão mais sensata e procuraram abrigo. A 19.600 pés de altitude, eles cavaram uma caverna de neve, esperando que ela os protegesse da tempestade. As cavernas de neve são uma técnica comum de sobrevivência no montanhismo, oferecendo proteção contra as temperaturas congelantes do lado de fora. Mesmo nas melhores condições, elas não são confortáveis e, em tempestades assim, podem virar armadilhas mortais. Enquanto a tempestade continuava, a caverna, que deveria ser o santuário deles, se tornou uma prisão. O frio penetrava em seus ossos e o ar rarefeito tornava cada movimento uma luta. A comida e os suprimentos eram escassos e a situação piorava a cada dia. Zulkifli, que estava forte no início, começou a apresentar sinais de mal de altitude grave. Sua respiração ficou ofegante e suas forças se esgotaram à medida que hipóxia, frio extremo e exaustão cobravam seu preço. O mal da altitude, também conhecido como mal agudo da montanha, MAM, é um assassino silencioso nos picos mais altos do mundo. Ele pode atingir até mesmo os alpinistas mais experientes, causando sintomas que vão desde dores de cabeça e náuseas até edemas pulmonares e cerebrais potencialmente fatais, que são o acúmulo de líquido nos pulmões. Para Zulkifli, os sintomas foram graves e, sem uma descida imediata ou intervenção médica, suas chances de sobrevivência eram mínimas. E, acima de tudo, a tempestade tornou a descida impossível e o grupo ficou preso à mercê da montanha. Dias se passaram sem nenhum alívio à vista. A tempestade não diminuía e a situação do grupo piorava a cada hora. Eles sabiam que o resgate era improvável durante a nevasca e que, mesmo com melhora no tempo, a ajuda talvez chegasse tarde demais. A condição de Zulkifli piorou. O frio, a altitude e o isolamento tiveram um efeito mortal. Seu corpo, que já estava enfraquecido pelas condições adversas, começou a falhar. Quando a tempestade acabou, uma equipe de resgate foi enviada ao local onde estavam. Mas quando chegaram à caverna de neve, já era tarde demais. Zulkifli bin Yusuf sucumbiu às forças brutais da montanha, perdendo a vida justamente na aventura que perseguia com tanta paixão. Sua morte foi um lembrete claro do poder mortal do Denali, uma montanha que exige respeito e tira a vida até dos alpinistas mais preparados. O corpo de Zulkifli foi recuperado e trazido da montanha, mas a dor de sua perda ressoou profundamente entre quem o conhecia. Esse era o risco ao escalar o Denali. Uma montanha sem espaço para erros, onde a fúria da natureza pode dominar até as vontades mais fortes.
para Zulkifli bin Yusuf, o Denali provou ser um desafio invencível, uma escalada final e fatídica que terminou no abraço gelado da montanha. Mas Zulkifli bin Yusuf não foi o primeiro a cair vítima das condições implacáveis do Denali. Mais de 50 anos antes, outra tragédia marcou para sempre a sombria história da montanha. Enquanto as coisas vão de mal a pior, vamos voltar no tempo para 1979. Uma equipe de alpinistas sul-coreanos, movida pela ambição e pelo desejo de trazer orgulho ao seu país, escolheu o desafio mais difícil que poderiam encontrar: chegar ao topo do Monte Denali, conhecido na época como Monte McKinley. O pico de 20.310 pés era o objetivo deles. Esta montanha, com seu clima intenso e terreno perigoso, já colocou à prova até mesmo os alpinistas mais experientes. O que começa como busca por glória pode virar vitória ou rapidamente se tornar luta desesperada por sobrevivência. Os riscos eram altos, mas a equipe era liderada pelo determinado Ko Sang-dong, o primeiro coreano a chegar ao topo do Monte Everest. Isso significava que a equipe estava preparada para enfrentar qualquer coisa que a montanha pudesse lançar contra eles. Cheios de esperança e determinação, a equipe sul-coreana chegou ao Alasca em maio de 1979. O plano deles era ambicioso ou talvez ingênuo. Eles planejavam alcançar o cume do Denali pela difícil rota West Rib, raramente tentada, e fazê-lo no início da temporada, quando as condições eram mais imprevisíveis. Essa rota é conhecida por suas inclinações íngremes, gelo perigoso e a ameaça constante de avalanches. A equipe estava bem preparada, ou pelo menos era o que acreditavam, equipada com os equipamentos mais modernos e movida por um sentimento de orgulho nacional. A equipe era composta por alpinistas experientes, incluindo Park Hong-kyu, Chu Young, Ko Sang-dong, Lee Il-kyo e Harry Marinakis. Eles não deixavam nada ao acaso. A equipe, vestida com equipamentos resistentes, tinha rostos quase invisíveis atrás de óculos e máscaras cobertas de gelo. A subida foi exaustiva, com a equipe enfrentando ventos fortes, temperaturas congelantes e o ar rarefeito das grandes altitudes. Mesmo assim, seguiram em frente, motivados pela ideia de chegar ao topo. Que eu entendo, quero dizer, imagine embarcar em uma jornada única na vida, uma missão não só para conquistar o pico mais alto da América do Norte, mas para trazer honra e reconhecimento ao seu país. À medida que a expedição avançava, os alpinistas enfrentaram os desafios que já esperavam, como o clima imprevisível, subidas exaustivas e o ar rarefeito e pobre em oxigênio, que tornava cada passo um teste de resistência. Ainda assim, a equipe continuou, com um ânimo elevado, enquanto se aproximavam cada vez mais do cume. Mas ao se aproximarem do topo, a montanha revelou sua natureza implacável. Em 29 de maio de 1979, após semanas de escalada incansável, Ko Sang-dong, Lee Il-kyo e Park Hong-kyu finalmente alcançaram o topo do Denali. Foi um momento de triunfo, um testemunho de sua habilidade e determinação. Eles chegaram ao ponto mais alto da América do Norte, um feito que poucos haviam realizado. Mas a montanha ainda não tinha acabado com eles. Quando começaram a descer, o tempo, que já estava relativamente frio e gelado, piorou drasticamente. Ventos fortes e queda rápida de temperatura tornaram a descida um pesadelo. A equipe enfrentou uma tempestade brutal e condições quase insuportáveis. Os 3 alpinistas estavam exaustos, seus corpos enfraquecidos pela subida e pelo frio intenso. Cada passo montanha abaixo era uma luta, e o ambiente hostil logo transformou o triunfo em batalha pela sobrevivência. Tragicamente, durante a descida, as condições severas venceram Ko Sang-dong e Lee Il-kyo. A combinação de frio extremo, fadiga e altitude teve um efeito fatal. Lee Il-kyo caiu em uma fenda, um perigo comum, mas mortal em Denali, e não conseguiu se recuperar. Ko Sang-dong
apesar de sua experiência e força, também sucumbiu às condições adversas. Seu corpo foi encontrado depois, um claro lembrete do poder letal da montanha. Park Hoon-kyu, o único sobrevivente da equipe do cume, foi encontrado com congelamento grave e em estado de choque. O trauma de perder os colegas e o desgaste da descida quase o impediram de continuar. Os esforços de resgate foram imediatamente iniciados assim que ficou claro que algo havia dado terrivelmente errado. Um helicóptero foi enviado à montanha e os socorristas enfrentaram condições perigosas para alcançar Park. Ele foi levado a um hospital, onde tratou ferimentos, incluindo congelamento grave, que levou à perda de vários dedos dos pés. A tragédia da expedição coreana ao McKinley em 1979 foi uma perda profunda, não apenas para as famílias dos alpinistas, mas para toda a comunidade de montanhismo. A expedição havia sido um símbolo da crescente habilidade da Coreia do Sul no mundo do montanhismo em grandes altitudes, e a perda de Ko Sang-dong e Lee Il-kyo foi um golpe devastador. Para a Coreia do Sul, essa tragédia lembrou os riscos de buscar a grandeza nos picos mais altos. No rescaldo, a história da expedição coreana serviu como um lembrete sóbrio dos perigos que os alpinistas enfrentam no Denali. O clima da montanha é imprevisível e até alpinistas experientes podem ser surpreendidos por mudanças repentinas. A perda de Ko Sang-dong e Lee Il-kyo também destacou as exigências físicas extremas do montanhismo em alta altitude, onde até pequenos erros podem ter consequências fatais. Essa equipe não seria a única a ser punida pelo Denali ao tentar quebrar um recorde. Anos depois, outro aventureiro ousaria desafiar a poderosa natureza da montanha. Essa história continua sendo um dos maiores mistérios do montanhismo. Imagine-se parado à beira de uma região selvagem e inexplorada. Você está sozinho, a quilômetros de qualquer sinal de civilização, movido por uma determinação que poucos possuem. Essa era a vida de Naomi Uemura, um homem que passava seus dias testando os limites da resistência humana e explorando os lugares mais remotos e perigosos da Terra. Nascido em 1941 no Japão, Naomi Uemura era uma lenda, mesmo entre os aventureiros. Sua jornada no mundo da exploração começou na faculdade, onde ele entrou para o clube alpino da Universidade Meiji. Mesmo com dificuldades na primeira escalada, o espírito competitivo de Naomi o fez evoluir rápido. Ele treinou intensamente por meses nas montanhas do Japão para aprimorar suas habilidades. Suas primeiras experiências despertaram uma paixão pelo montanhismo, levando-o a enfrentar grandes desafios mundiais. Na casa dos 20 anos, Naomi já conquistara feitos que causariam inveja a qualquer aventureiro. Ele se tornou a primeira pessoa a escalar o Mont Blanc, o Kilimanjaro e o Aconcagua sozinho. Em 1970, ele já havia alcançado o topo do Monte Everest como parte de uma expedição japonesa. No entanto, foram suas conquistas solo que realmente o destacaram. Em agosto de 1970, Naomi fez história ao se tornar a primeira pessoa a realizar uma ascensão solo ao Denali, o pico mais alto da América do Norte, conhecido como Monte McKinley. Sua velocidade e determinação nessa escalada, alcançando o cume em apenas 8 dias, com uma mochila leve, consolidaram sua reputação como um dos maiores montanhistas do mundo. Mas as ambições de Naomi iam além do montanhismo. Ele ficou fascinado pelas regiões polares, onde realizou algumas das expedições mais desafiadoras já registradas. Em 1978, ele se tornou a primeira pessoa a chegar ao Polo Norte sozinho, sobrevivendo por 57 dias em um dos ambientes mais hostis da Terra. Sua jornada teve muitos perigos, como um encontro assustador com um urso polar e ficar preso em uma placa de gelo se desintegrando. Ainda assim, Naomi perseverou, movido por um desejo inabalável de superar seus limites e alcançar o impossível. Nos anos após sua expedição ao Polo Norte, Naomi voltou ao Denali,
agora com um novo objetivo: para escalar sozinho no inverno. Escalar o Denali no inverno parecia assustador. Naquela época do ano, ninguém havia concluído, com sucesso, uma escalada solo. As condições no Denali, durante o inverno, são extremas, com temperaturas caindo para menos 50 graus Fahrenheit e ventos que podem atingir força de furacão. As geleiras da montanha estão cheias de fendas, escondidas sob camadas de neve, tornando a jornada ainda mais perigosa. Apesar dos perigos, Naomi não se abalou. Ele planejou sua ascensão com cuidado, escolhendo uma abordagem leve, que já funcionara antes. Ele carregava apenas o essencial: uma mochila de 18 quilos, um trenó e um dispositivo de auto-resgate feito de varas de bambu que ele prendia nos ombros. Essas varas foram projetadas para atravessar qualquer fenda em que ele pudesse cair, permitindo que ele se puxasse para fora. Naomi preferiu dormir em cavernas de neve, evitando carregar barraca e reduzindo ainda mais a carga. A estratégia dele era arriscada, mas Naomi confiava em suas habilidades e experiência. Ele começou sua escalada no início de fevereiro de 1984 e, em 12 de fevereiro, alcançou o cume do Denali, tornando-se a primeira pessoa a fazer isso sozinho no inverno. Foi uma conquista monumental, um testemunho da habilidade e determinação de Naomi. Mas a comemoração durou pouco. No dia 13 de fevereiro, Naomi enviou uma mensagem de rádio para fotógrafos japoneses que sobrevoavam a montanha, confirmando que havia alcançado o cume e estava descendo para 18 mil pés. Foi a última vez que souberam dele. Nos dias seguintes, a preocupação cresceu quando Naomi não voltou ao acampamento base. Aviões foram enviados para procurá-lo, mas ventos fortes e pouca visibilidade dificultaram a busca. No dia 15 de fevereiro, foi relatado um breve avistamento do que parecia ser Naomi a 16.600 pés de altitude. Quando o tempo melhorou para uma busca detalhada, não havia sinal dele. A neve cobriu todos os rastros e vestígios, e os suprimentos deixados por outros alpinistas estavam intocados. Equipes de resgate foram finalmente enviadas e, em 26 de fevereiro, encontraram uma caverna de neve a 14 mil pés, onde Naomi havia ficado durante sua ascensão. Lá dentro, eles descobriram seu diário, que oferecia um vislumbre perturbador de seus últimos dias. Naomi descreveu as condições severas que enfrentou, incluindo temperaturas que chegaram a menos 40 graus Fahrenheit, quedas em fendas e a luta para manter suas forças. Apesar dos desafios, suas anotações eram otimistas e repletas de músicas que cantava para se animar. Uma das últimas anotações mostrou o preço que a jornada estava cobrando. Queria dormir em um saco de dormir quente. Independente do que ocorra, vou escalar o McKinley. O corpo de Naomi nunca foi achado. As autoridades acreditam que ele pode ter caído durante a descida ou sucumbido às condições extremas. Há muitas teorias sobre seu desaparecimento. Alguns acham que ele caiu em uma fenda, outros acreditam que foi soterrado por uma avalanche. O que é certo é que Denali, com toda a sua beleza e perigo, levou um dos maiores aventureiros do mundo. Como vimos através dessas histórias trágicas, Denali é uma montanha que exige respeito. Mas o que faz esse pico ser tão mortal? Embora não seja a mais alta do mundo, Denali é frequentemente considerada uma das montanhas mais perigosas para escalar, e com razão. As condições climáticas extremas da montanha, avalanches imprevisíveis e terreno perigoso se combinam para criar um ambiente letal para os alpinistas. A primeira ameaça que os alpinistas enfrentam em Denali é o clima extremo. Situado no interior do Alasca, Denali está sujeito a algumas das condições climáticas mais severas imagináveis. A latitude da montanha desempenha um papel significativo nisso, expondo-a a massas de ar ártico frio que descem do norte. Mesmo durante a temporada de escalada, que vai de maio a julho,
as temperaturas podem despencar para menos 50 graus, especialmente nas altitudes mais elevadas. Essas temperaturas ameaçam a vida, podendo causar congelamento em minutos e dificultar tarefas simples. Alpinistas frequentemente enfrentam ventos de força de furacão, tornando a escalada uma luta contra os elementos. O clima no Denali é notoriamente imprevisível. Um dia claro pode rapidamente virar uma tempestade mortal, com visibilidade zero e neve se acumulando rápido. Essas tempestades podem durar dias, deixando os alpinistas presos em suas barracas, com poucos suprimentos e lutando contra o frio. Apesar de não ser um dos picos mais altos do mundo, o Denali tem altitude surpreendentemente desafiadora. A posição ao norte da montanha torna o ar mais rarefeito que em altitudes semelhantes em outros lugares. Alpinistas muitas vezes relatam sentir-se mais altos do que realmente estão, tornando a subida ainda mais exaustiva. A aclimatação é fundamental e alpinistas precisam passar dias ou semanas em acampamentos intermediários para o corpo se adaptar à falta de oxigênio. O mal da altitude é uma ameaça constante, com sintomas que vão desde dores de cabeça e náuseas até condições potencialmente fatais, como edema pulmonar de alta altitude, EPA, ou edema cerebral de alta altitude, SCA. Essas condições podem aparecer sem aviso e ser fatais se não tratadas rapidamente. O mais difícil é que os tratamentos são muito limitados na montanha. O terreno do Denali é outro fator que o torna tão perigoso. A montanha é muito glaciada, com grandes geleiras cobrindo quase toda a sua superfície. Essas geleiras têm fendas, rachaduras profundas que podem chegar a centenas de pés de profundidade. Essas fendas costumam ficar ocultas sob uma fina camada de neve, tornando-as quase invisíveis até ser tarde demais. Cair em uma fenda pode ser fatal, e mesmo que um alpinista sobreviva à queda, sair de lá pode ser uma tarefa quase impossível. As rotas para o Denali têm encostas íngremes e geladas. A popular rota West Buttress exige cordas fixas para a segurança dos alpinistas. Mesmo com essas precauções, a escalada é extremamente desafiadora, especialmente em clima ruim, quando o gelo fica escorregadio e perigoso. O que aumenta o perigo é o isolamento do Denali. A montanha fica no interior selvagem do Alasca, distante de cidades grandes ou hospitais. Esse isolamento faz com que, em emergências, o resgate possa demorar horas ou dias para chegar aos alpinistas. Helicópteros são frequentemente usados para resgates, mas sua capacidade de operar depende muito das condições climáticas. Se as condições forem ruins, o que é comum, socorristas podem não chegar aos alpinistas presos a tempo. Esse isolamento exige que os alpinistas sejam autossuficientes com tudo o que carregam, desde equipamentos até suprimentos para toda a expedição. As exigências físicas são imensas. Alpinistas geralmente carregam mochilas pesadas, de 27 a 32 quilos, e puxam trenós cheios de equipamentos enfrentando terreno desafiador. A combinação de esforço físico, frio extremo e grande altitude cobra seu preço até mesmo dos alpinistas mais experientes. A combinação mortal do clima extremo, dos desafios da grande altitude e do terreno perigoso do Denali já tirou muitas vidas ao longo dos anos. Mas talvez uma das lembranças mais devastadoras do poder da montanha tenha ocorrido em 2012, quando um grupo de alpinistas japoneses enfrentou seus perigos imprevisíveis, que se tornaram uma força avassaladora e trágica, da qual eles não conseguiram escapar. Para seus alpinistas, a beleza do Monte Denali só é igualada pelo seu potencial mortal. Para os alpinistas japoneses da Federação Alpina dos Trabalhadores de Miyagi, essa expedição seria um testemunho de sua habilidade e resistência. Espere até ver como eles descobriram o lado sombrio de chegar ao topo do Monte Denali na madrugada de 14 de junho de 2012. A expedição era composta por 5 alpinistas: Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki,
Tamao Suzuki e Hitoshi Oji, todos montanhistas experientes da prefeitura de Miyagi, no Japão. Eles queriam alcançar o cume do Denali pela West Buttress, rota mais popular, mas ainda perigosa. O grupo, experiente tanto em montanhismo quanto em trabalho em equipe, havia planejado meticulosamente a escalada, compreendendo bem os riscos que o Denali apresentava. Nos dias que antecederam a fatídica avalanche, a equipe vinha enfrentando condições difíceis. Nevascas e ventos fortes dificultaram a ascensão, tornando a camada de neve perigosa. Apesar dos desafios, os alpinistas seguiam determinados, avançando diariamente rumo ao cume. No entanto, a natureza tinha outros planos. Na manhã de 14 de junho, por volta das 2 AD, o grupo descia do acampamento alto pela área chamada Motorcycle Hill. Esta seção da rota West Buttress é notória entre os alpinistas por sua inclinação acentuada e pela tendência de acumulação de neve, aumentando o risco de avalanches. A neve estava profunda e a equipe avançava com cuidado, todos encordados por segurança. Mas na escuridão e no frio, o desastre aconteceu. Sem aviso, a neve sob eles cedeu por causa das condições instáveis. Uma avalanche desceu, rugindo pela encosta, engolindo os alpinistas em questão de segundos. A força do deslizamento foi tão grande que a corda entre os alpinistas se rompeu, fazendo-os rolar montanha abaixo. 4 dos alpinistas, Kato, Suda, Michiko e Tamao, foram arrastados para uma fenda profunda. Eles, provavelmente, morreram instantaneamente enquanto eram soterrados sob toneladas de neve e gelo. Incrivelmente, Hitoshi Oji, o membro mais velho da equipe, sobreviveu ao deslizamento inicial. Ele também foi puxado para a fenda, mas por um golpe de sorte, ou pura força de vontade, conseguiu sair escalando com apenas ferimentos leves. A cena ao seu redor era de total devastação. Seus companheiros de equipe não estavam em lugar nenhum, perdidos sob a neve. Sozinho e em choque, Oji percebeu que as chances de encontrar seus amigos vivos eram quase nulas. Diante da dura realidade da situação, Oji iniciou uma descida solitária pela montanha, uma jornada que levaria mais de 14 horas. Exausto, ferido e carregando o peso da perda de sua equipe, ele seguiu em frente, movido pela necessidade de relatar a tragédia e sobreviver. Finalmente, na noite de 15 de junho, ele chegou ao acampamento base de Kahiltna, a 2.200 metros de altitude, onde relatou a avalanche ao Serviço Nacional de Parques. A avalanche impactou muito a comunidade de montanhismo. Denali já conhecia tragédias, mas a perda de 4 alpinistas experientes em um único evento era algo sem precedentes. O Serviço Nacional de Parques iniciou rapidamente uma operação de busca e resgate. Guardas florestais fizeram buscas aéreas com helicópteros após a avalanche, mas as condições eram difíceis e não localizaram alpinistas ou equipamentos. Nos 2 dias seguintes, a busca foi intensificada. Guardas florestais, voluntários e um cão de resgate foram acionados para investigar o campo disperso na colina da motocicleta. No entanto, os buscadores também enfrentaram riscos significativos. As condições de avalanche ainda estavam presentes e a neve instável tornava a operação extremamente perigosa. Em 16 de junho, a busca foi oficialmente encerrada. A decisão foi tomada após encontrarem a ponta rompida da corda que conectava os alpinistas, além de neve e gelo congelados e compactados dentro da fenda onde Oji havia caído. Escavações adicionais foram consideradas perigosas demais, e presumiu-se que os corpos de Kato, Suda, Michiko e Tamao permaneceriam sepultados na montanha. A tragédia da expedição japonesa de 2012 mostra que até mesmo os alpinistas mais experientes podem ser pegos de surpresa pelas forças imprevisíveis da montanha. Mas os perigos da montanha não afetam só grandes grupos. Alpinistas solo enfrentam grandes riscos nessas encostas geladas. Essa foi a experiência de Te Chihagawara,
um alpinista experiente de Sapporo, Japão, que partiu para conquistar o cume do Denali sozinho em maio de 2024. Sua jornada, que deveria ser uma forte demonstração de determinação e triunfo do espírito humano, terminaria em tragédia. Hagawara, com pouco mais de 40 anos, já conhecia os desafios da escalada em alta altitude. Conhecido por sua preparação meticulosa e paixão por ascensões solo, ele já havia conquistado vários picos importantes. Sua tentativa de alcançar o cume do Denali, o pico mais alto da América do Norte, era mais um desafio ambicioso. A rota do contraforte oeste do Denali, embora seja o caminho mais popular até o cume, está longe de ser fácil. Ela inclui subidas íngremes, travessias perigosas de gelo e clima imprevisível, todos capazes de se tornarem fatais rapidamente. Hagawara iniciou a escalada em maio e manteve contato com a família por um dispositivo de comunicação via satélite. O dispositivo permitia que ele enviasse atualizações, uma linha de vida essencial, devido ao isolamento da jornada. À medida que subia, Hagawara alcançou o acampamento a 17.200 pés de altitude, que é um ponto de parada crucial antes do ataque final ao cume do Denali, que fica a 20.310 pés. A partir daqui, os alpinistas precisam atravessar o infame Denali Pass, uma passagem estreita e perigosa que já tirou muitas vidas ao longo dos anos. Em 15 de maio de 2024, Hagawara foi visto por outra equipe de alpinismo enquanto tentava atravessar do acampamento a 17.200 pés em direção ao Denali Pass, a 18.200 pés. Esta seção da montanha é conhecida por suas condições geladas e terreno exposto, onde um único passo em falso pode levar a uma queda catastrófica. Infelizmente, esse foi o destino de Hagawara. No dia 16 de maio, o dispositivo via satélite de Hagawara parou de se mover, indicando que algo havia dado muito errado. Familiares preocupados, sem notícias, contataram os guardas do Parque Nacional de Denali em 19 de maio. Guardas do parque iniciaram buscas com patrulhas terrestres e reconhecimento aéreo para localizar Hagawara. Sua barraca foi achada vazia no acampamento alto e, após investigação, os guardas identificaram sua localização usando dados do seu dispositivo via satélite. Eles descobriram que Hagawara havia caído da travessia íngreme e congelada entre o acampamento alto e o Passo Denali. No dia 20 de maio, os guardas avistaram seu corpo a aproximadamente 17.200 pés logo abaixo da travessia. A área onde Hagawara caiu é uma das partes mais perigosas do Denali, descrita por um porta-voz do parque como extremamente congelada e difícil de se firmar, tornando-a particularmente perigosa para alpinistas solo. Esse trágico incidente fez de Hagawara o 14º alpinista a morrer em uma queda nesse trecho da rota West Buttress desde 1980. A morte de Hagawara evidencia os riscos da escalada solo no Denali. Apesar do fascínio da solidão e do desafio de escalar sozinho atraírem muitos montanhistas, as condições do Denali podem se tornar letais rapidamente, principalmente sem alguém para ajudar em emergências. O Serviço Nacional de Parques desaconselha fortemente escalada solo no Denali, recomendando que alpinistas viajem em grupos para apoio em acidentes ou mudanças climáticas repentinas. O Denali já tirou a vida de muitos alpinistas, mas há um desastre que se destaca entre todos os outros. É uma história de ambição que virou tragédia quando a fúria da montanha foi liberada de forma inimaginável, resultando em um dos eventos mais catastróficos do montanhismo na América do Norte. A última história do nosso episódio acontece em julho de 1967, nas encostas geladas do Denali, onde o perigo está à espreita. O frio, normalmente intenso, ficou ainda mais cortante e o vento ruge como um trem de carga. O cume está ao alcance, mas a montanha, com toda a sua grandeza, decidiu revidar.
Essa foi a realidade aterrorizante para os 12 alpinistas da expedição Wilcox em julho de 1967, uma escalada que entraria para a história como um dos desastres mais mortais já ocorridos no Denali. Liderada por Joe Wilcox, um estudante de pós-graduação de 24 anos, a expedição era composta por 12 alpinistas. O grupo era uma mistura de duas equipes, uma da costa leste e outra do Alasca. A fusão das equipes não foi ideal, com membros vindos de diferentes origens e níveis variados de experiência, mas eles se uniram por um objetivo comum: escalar o Denali pela West Buttress, a mesma rota que muitos alpinistas já percorreram com sucesso. O verão de 1967 parecia o momento perfeito para fazer a tentativa, mas a expedição logo se veria à mercê da arma mais letal do Denali, o tempo. Desde o início, a equipe enfrentou desafios. As condições imprevisíveis do Denali tornavam cada passo perigoso. Mas em 15 de julho de 1967, 4 alpinistas do grupo já haviam chegado ao cume, aproveitando um raro céu limpo e condições relativamente calmas. Para eles, a jornada foi um sucesso. Eles ficaram no topo da América do Norte, vitoriosos, com os espíritos elevados, enquanto contemplavam a vasta extensão de gelo e neve. Mas a celebração durou pouco. Aos 7 alpinistas ainda abaixo, a montanha reservava outro destino. Quando os demais membros da equipe se preparavam para a investida final ao cume, o tempo piorou. Uma tempestade inesperada chegou, e no dia 18 de julho, eles foram pegos no que mais tarde seria descrito como a pior tempestade que já atingiu o Denali. Ventos rasgavam a montanha em velocidades assustadoras, com algumas estimativas sugerindo rajadas que chegavam a até 300 milhas por hora, enquanto a neve cegante reduzia a visibilidade a quase zero. Por dias, os alpinistas ficaram presos em seus acampamentos a cerca de 19 mil pés, incapazes de se mover, incapazes de descer para um local seguro. Eles não tinham como entrar em contato com ninguém para pedir ajuda. Sofreram com um frio extremo e suas barracas e equipamentos não resistiram à força da tempestade. Mesmo sendo alpinistas experientes, nada poderia tê-los preparado para isso. Desesperados, o grupo tentou cavar na neve para se proteger do vento cortante. Mas a tempestade, implacável em sua fúria, não dava sinais de trégua. O clima extremo impediu o resgate, e para quem aguardava em altitudes menores, o destino dos 7 alpinistas seguia um mistério assustador. A tempestade continuou furiosa por dias, isolando os alpinistas do mundo exterior. As tentativas de comunicação eram recebidas com estática e silêncio, enquanto a tempestade abafava qualquer contato. Quando a tempestade finalmente cedeu, após quase uma semana, equipes de resgate foram enviadas para buscar os alpinistas desaparecidos. O que eles encontraram foi simplesmente devastador. Os corpos dos alpinistas foram encontrados espalhados pelas encostas, congelados em vários estados de sofrimento. Alguns ainda estavam enrolados em barracas rasgadas, enquanto outros pareciam ter tentado cavar abrigos improvisados na neve antes de sucumbirem ao frio. Outros estavam encolhidos juntos, resistindo ao vento ou ainda segurando seus machados de gelo como se tentassem abrir caminho para a segurança. Todos morreram congelados, com corpos preservados no gelo, testemunho assombroso do poder da tempestade. Os 7 alpinistas que morreram na tempestade foram Jerry Clark, Steve Taylor, Dennis Lushterhand, Mark McLaughlin, Ansel Schiff, Hank James e John Russell. As mortes foram o pior desastre de escalada na história do Denali. A tragédia teve grande impacto na comunidade de montanhismo. Joe Wilcox, o líder da expedição, sobreviveu à provação e enfrentou intensa análise e críticas depois do ocorrido. Alguns o culparam pelo desastre, questionando sua liderança e as decisões tomadas pela equipe. Mas Wilcox e outros sobreviventes ressaltaram que a tempestade foi inesperada e que nenhum planejamento poderia tê-la evitado.
Especialistas em montanhismo concordaram que a tempestade foi mais intensa do que qualquer previsão ou possibilidade de sobrevivência. Até alpinistas experientes, com melhores equipamentos e tecnologia, teriam dificuldade em suportar essas condições. Para os 7 alpinistas, foi apenas um caso de estarem no lugar errado, na hora errada. A expedição Wilcox, de 1967, continua sendo um dos capítulos mais sombrios da história do Denali. Mas as histórias que compartilhamos destacam a tênue linha entre o triunfo e a tragédia, a coragem e a catástrofe nesta montanha mortal. A cada passo nas encostas do Denali, os alpinistas enfrentam os perigos da montanha, sabendo dos riscos, o que leva as pessoas a continuarem voltando ao desafiador terreno do Denali. Quero saber sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.